Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a colocar o tamanho exato da capa, tá? Vamos lá. É o seguinte, primeiro de tudo, vocês vão ter que fazer o miolo. Primeiramente, vocês fazem o miolo e vocês vão ver o tamanho do miolo que ficou no final, certo? Porque existe o seguinte, existe o tamanho A5, ó, aqui eu já tô fazendo cortado. Aqui está o tamanho já A5 cortado, eu tô fazendo umas impressão já no A5 cortado. Ou, como eu ensinei no outro vídeo também, vocês podem também fazer um miolo no A4 e cortar no meio. Se de repente vocês não gostar da borda que sai e cortar a borda, vocês cortam a borda, mede o tamanho do miolo que ficou, tá? Porque isso é muito importante para vocês fazer a capa. Então, tem que fazer o tamanho que vai ficar o miolo certinho, vocês têm que saber, tá? Então, aqui, eu vou fazer essa capa de acordo com o tamanho do A5, tá? Eu não cortei a borda, só cortei no meio, ó, o A4. Então, ele fica com essa medida aqui, ó, 14,8 por 21. Coloquei aqui pra vocês pra ficar mais fácil, tá? Aí, o papel roller, o que acontece? Eu compro ele já cortado. Ele vem nessa medida aqui, tá? O que acontece? Ele tem 21,5 de altura. Não tem problema ele ficar meio centímetro, meio milímetro a mais, tá? Não tem problema. No caso, tem gente que corta, tá? Pra ficar bem rente com o miolo. Eu deixo, depois eu faço a centralizada da capa certinho com o miolo e não tem problema nenhum, tá bom? Aqui, de largura, ele sempre tem que ser maior. Porque o que acontece? Principalmente nas agendas um dia por página, tá? Porque eu sigo esse mesmo padrão aqui, tanto para agenda um dia por página, agenda 2 dias por página, caderneta, tudo eu faço nesse mesmo padrão quando eu faço o A5, certo? O que acontece? Vou explicar para vocês. Eu tenho uma agenda aqui minha, mas ela é de 2 dias por página, então ela é fininha. Mas aqui dá para vocês perceber, o papel roller ele tá um pouquinho maior, tá? Do que o miolo, sempre deixo. Porque quando a gente coloca o arrow ou o espiral, a tendência da capa, quanto mais grossa ela for, é a capa ir para trás, porque ela vai seguindo o desenho do arrow, que é redondo, certo? Então, quanto mais larga, aqui ó, vou focar para vocês. Quanto mais larga, ela vai indo para trás, né, a capa, e corre o risco do miolo sair para fora. Então, é sempre importante você fazer a largura sempre maior, tá? Por isso que eu já compro exato, porque é mais fácil, sabe? Do que cortar. Fica mais bonitinho, certinho o corte. Então, eu já compro ele cortado nessa medida, certo? O que acontece? A capa, vocês vão colocar 4 milímetros a mais só, tá, gente? Só 4. Não é 4 centímetros, tá? Então, o que que vai acontecer? Aqui, vocês vão colocar, aqui eu já coloquei, tá? 15,90 por 21,90 ou 21,9, vai ficar na mesma, tá, gente? Então, vai ficar nessa medida aqui a capa. Por que que tem que ser maior? Vou explicar pra vocês. Vocês vão fazer, depois eu montando a capa, vocês vão entender. Vai ter a vira que vocês vão fazer, que é isso daqui, ó. Vou mostrar aqui na minha agenda, ó. Vocês podem ver que aqui tá centralizada, certo? Centralizada, certinho, o fundo dela é assim, tá? Todo coloridinho. E a vira, ó, eu coloquei, vou mostrar pra vocês como eu fiz, eu coloquei outra cor. Eu não gosto de fazer aqui branco, porque eu já tive problemas de ficar amarelo, então eu prefiro fazer de cor. Então, como que eu faço pra ficar aqui a vira de uma cor e fazer a guarda depois da mesma cor? Eu venho aqui e faço o seguinte, venho nessa ferramenta retangular, faço um retângulo. Peraí que meu mouse tá um pouquinho ruim, então às vezes ele falha. Ó, coloco em toda a folha, tá? Sempre vocês vão fazer a capa no A4, tá, gente? Sempre vai ser no A4, porque tem que deixar essa borda pra fazer a vira. Então, é o seguinte, fiz o retângulo,
Com certeza ele tá pra frente, vou mostrar pra vocês, ó, ele tá na frente do desenho, certo? Com o botão direito do mouse, venho aqui, enviar para trás. O que eu vou fazer? Aqui no estúdio, eu vou colocar isso aqui uma cor que combina com a capa, certo? Então, eu venho aqui nessa ferramenta aqui, parece uma seringa. Eu vou escolher um rosinha, tá? Vem aqui, a cor que eu quero, não sei se dá pra vocês verem bem, mas é um rosa, tá? É um rosinha. Deixo assim. Não tem problema se ficar um pouquinho pra fora, porque não vai sair, né? Na impressão, até vai sair a borda branca também. O importante é cobrir tudo, tá? Mesmo que depois vocês vão laminar essa folha, vocês vão cortar, depois vocês vão conseguir ver no vídeo melhor montando a capa. Eu sempre dou uma refilada, não deixo esse tanto pra virar, tá? Mas deixa assim que é mais fácil. Aí vocês imprimem e é isso, é bem simples, gente. Só que como eu falei, primeiro de tudo, vê o tamanho do miolo, depois vocês vê o tamanho do papel roller, tá? Sempre tem que ser maior. Ah, Mila, meu miolo ficou 14 por 20, por exemplo, tá? Vocês podem usar esse papel roller aqui, não tem problema. A única coisa que eu aconselho, pode até deixar 15,5, se vocês achar muito grande. Por exemplo, se for uma agenda 2 dias por página, ah, ficou muito grande de largura, sobrou muito, corta meio só, tá? Só corta meio, não corta muito não. Ou se não, outra coisa aqui também, a altura. Por exemplo, ficou 20 e o papel roller 21,5, vai ficar muito grande. Então, vocês dão uma cortada também, tá? Mas o mais importante é a largura, tá, gente? É a largura, tá? A contracapa é a mesma coisa, viu? Não tem segredo, o mesmo jeito, mesmo tamanho de capa. Por que que tem que ser maior? Esqueci de falar pra vocês. Porque quando for fazer a vira, pelo menos não corre o risco de ficar aparecendo a borda. Então, aí, ó, tá vendo? Principalmente se o papel roller for grossinho. Esse aqui é 1,9. Então, dá a voltinha certinho e não aparece a borda, entendeu? Por isso que é legal vocês fazerem de outra cor. A guarda, como que eu faço? Simplesmente faço isso. Imprimo essa folha. Vai sair com uma borda branca, né? Que é da Epson, né? No caso, se eu fizer na Canon, eu tenho aqui a Canon G6010, ela não sai com borda, eu posso fazer a opção sem borda. Então, ela sai assim. Aí, se sair com a borda, corta a borda, mede na refiladora e corta no meio. Cortou no meio, já pode colocar no papel roller. Fica assim, ó, tá vendo? Fica dessa maneira aqui. Ainda ficou um pouquinho pequeno, ó, mas tem uns, é que tudo depende do tamanho que você vai fazer o papel roller, tá? Que vem até aqui. Como eu tirei a borda, né? Então, ela ficou um pouquinho menor. Se fosse sem a borda, né, e usar mais a folha, então ela viria até aqui. Então, assim, não tem segredo, é bem simples. O importante é vocês seguirem certinho as medidas, certo? Colocou, ficou 14,5, por exemplo. Deixa 15,5. Pelo menos, assim, no máximo, 1 centímetro vocês têm que deixar, tá, gente? Pra não correr o risco de acontecer aquilo que eu expliquei, tá? De o miolo sair pra fora. Eu já vi muita gente fazendo e errando nisso. Faz tudo, fica tudo bonitinho. Quando vai encadernar, o miolo fica pra fora. E aí é todo o trabalho perdido, né? Então, é muito importante. Essa eu falo que é a parte mais importante da encadernação. Para bloquinho, livro do bebê, para tudo, é a mesma coisa, o mesmo padrão, tá? Coloca o miolo certinho, mede, papel roller um pouquinho maior e as capas 4 ou 40 milímetros a mais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu tiro a dúvida de vocês, ok?